É com grande satisfação que estamos aqui nesta noite de terça-feira, 25 de maio, a convite da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. Convido a todos os irmãos que estão aqui assistindo essa exposição para que separem um copo ou jarro de água, para que no final recebam as irradiações dos benfeitores espirituais. E antes de nós iniciarmos o tema de hoje, unamos nossos pensamentos na prece de abertura. Querido Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, mesmo virtualmente, para juntos aprendermos um pouco mais do Teu Evangelho e desta maravilhosa doutrina espírita que tanto nos esclarece e nos consola. Pedimos a assistência e proteção dos benfeitores espirituais a todos que estão assistindo esta humilde exposição, aos seus familiares, aos seus amigos encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos absorver e praticar um pouco dos ensinamentos que foram apresentados hoje. Assim, com a permissão dos mentores desta casa espírita, iniciamos a exposição de hoje. O tema é as diversas formas de exercer a caridade. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 15, ele aborda a questão da caridade. Mas qual a definição de caridade? Pelo dicionário, caridade é um sentimento ou uma ação altruísta que ajuda alguém sem busca de qualquer recompensa. A prática da caridade é notável indicador de elevação moral e uma das práticas que mais caracterizam a essência boa do ser humano, sendo em alguns casos chamada de ajuda humanitária, e tem outros termos afins como amor ao próximo, bondade, benevolência, indulgência, perdão, compaixão. No Livro dos Espíritos, Kardec, lá na questão 893, pergunta aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? E o que os luminares respondem? Todas têm seu mérito, pois indicam progresso no sentido do bem. A mais sublime está no sacrifício dos interesses pessoais pelo bem do próximo. A mais meritória de todas é a caridade desinteressada. E por que se deve exercer a caridade? O apóstolo Paulo de Tarso já dizia que fora da caridade não há salvação. Mas que salvação é esta? Para a maioria das religiões é a conquista da paz e da felicidade duradouras. Mas o nosso mundo permite esta felicidade? Vamos ver o que diz no Livro dos Espíritos, lá na questão 931, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes. E o que eles respondem? Nenhuma é perfeitamente feliz. O que considera a felicidade muitas vezes oculta aflições. O sofrimento está por toda parte, porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz este mundo, que será para ele o paraíso terrestre. E como podemos transformar esse mundo em morada do bem, num mundo melhor? Jesus já mostrava o caminho há 2000 anos ao dizer que a caridade é o amor ao próximo como a si mesmo. E a doutrina espírita mostra a caridade como dever moral de todo homem, e que não se resume apenas ao auxílio material. Voltando também ao Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E o que os luminares nos respondem? Ser bom com todos, ser indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas.
Benevolência, indulgência, perdão. Fácil de gravar. BIP, BIP. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, no item 9, os Espíritos nos dizem: a caridade moral consiste em se suportarem uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior. É um belo do puxão de orelha. O Espiritismo, ele concebe a caridade como um dever natural, ao invés de mais um ensino moral. Entende o espírito que já passou e passará pelas mais diversas situações e diferentes encarnações no caminho da evolução. E qualquer prejuízo que geremos a outras pessoas será um prejuízo causado a nós mesmos. Ou pensando de forma positiva, qualquer auxílio prestado aos outros será um auxílio prestado a nós mesmos. É a lei do retorno. Os exemplos mostram que a caridade forma um círculo vicioso de progresso geral. Diariamente, se nós abrirmos bem os olhos e os ouvidos, nós veremos muitos exemplos dessas virtudes. Mas, infelizmente, não são muito divulgados pela mídia porque não dão muita audiência, pois a maioria das pessoas são atraídas pelas notícias que causam impacto negativo, que dão aquele jorro de adrenalina no sangue. Principalmente agora que a pandemia está nivelando toda a humanidade, ricos e pobres, brancos, amarelos, negros, índios, até os colorados e gremistas na mesma situação, mas aparecem exemplos bons. Pessoas doando ranchos para quem perdeu seu emprego, religiosos visitando os doentes para fazer preces, as irradiações que muitos centros espíritas estão fazendo em favor dos hospitais, dos profissionais de saúde, dos doentes, muitos irradiando boas energias para a humanidade. As pessoas, nós vemos, estão mais preocupadas com os animais, com as árvores, nossos irmãos da natureza. Então, fazer o bem, ser solidário, também gera prazer. Santo Agostinho já dizia: se as pessoas soubessem que fazer o bem faz bem, fariam o bem pelo simples fato de ter prazer. E isto vale tanto para quem recebe como para quem dá. E o que nos impede de sermos fraternos e solidários, sermos caridosos? Os espíritos superiores já disseram a Kardec, lá na questão 913 do Livro dos Espíritos: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. E na questão 914 eles ainda colocam: o egoísmo só será extirpado do coração à medida que o homem instrui a respeito das coisas, dando menos valor aos bens materiais. Há um tempo atrás, um grande amigo, psicoterapeuta reencarnacionista, em uma de nossas conversas, ele me fez a seguinte pergunta: já paraste para pensar se hoje você desencarnasse, que falta faria para tua família, para teus amigos, para a sociedade em geral e para o universo? É algo que me fez repensar muitas coisas na vida, principalmente a prática do desapego, não só das coisas materiais, como das pessoas e de antigos hábitos. Eu também considero importante mais algumas questões para a nossa reflexão. Nós estamos construindo pontes ou muros com os outros? Como está sendo a nossa comunicação com o próximo? Como vai a nossa capacidade de escutar, de dialogar? Nós respeitamos as escolhas do outro e a divergência de ideias? Temos um olhar de compaixão com todos? Nós pensamos na necessidade dos outros? Eliminamos os preconceitos da nossa vida?
Estamos praticando desapego? Compartilhamos objetos, ideias, sentimentos, as nossas dúvidas e as nossas angústias? Então, essas questões fazem com que a gente reflita sobre a nossa vida e o porquê da gente compartilhar mais com os outros e praticarmos mais a caridade. Quando a gente olha os próximos como irmãos do mesmo Pai Criador, nós viramos a chave rumo ao mundo melhor. Nós vamos ter relacionamentos mais humanos e sólidos, ou seja, nós vamos evoluir. Na prática, para fazermos a caridade, nós não precisamos de grandes sacrifícios, nem enormes doações. Nós podemos começar com pequenos gestos, como sermos mais gentis no trânsito, envolver os nossos filhos na limpeza de casa, lavar a louça, separarmos o lixo seco do orgânico. Assim os nossos filhos também vão se sentir úteis e trabalhando em conjunto. Nós varremos a calçada, não só a nossa, mas dos vizinhos também. Dizer uma palavra amiga a um conhecido que está doente, dando um copo d'água para os lixeiros que recolhem toda semana o nosso lixo. Oferecer um sorriso e uns minutos de conversa para um morador de rua, que todos fazem questão de ignorar. Fazer aquela limpa no guarda-roupa, na garagem, e passar adiante aquelas peças que representam acúmulos sem sentido, e nós não usamos mais. Agora, com a pandemia, seguir o que as autoridades sanitárias e os médicos recomendam, ter distanciamento social. Não vamos deixar de falar com as pessoas, nós só vamos ter uma distância segura, para que não transmitamos o vírus aos outros. Usar a proteção facial, evitar aglomerações, porque assim nós vamos estar pensando na nossa saúde e na saúde dos outros, respeitando a vida de cada um. A vida humana, ela é rica de oportunidades de caridade, espalhando alegrias, produzindo bem-estar. São incontáveis aqueles que experimentam sofrimento e solidão por não encontrarem uma palavra de amizade, de compreensão, uma ajuda fraternal, um entendimento, capaz de diminuir-lhes as culpas, os conflitos, as aflições pessoais. E isso nós podemos fazer, conversando, ouvindo, dando boas sugestões, bons conselhos. Sobre a caridade, algumas mensagens dos Espíritos a Kardec estão lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pensar algumas aqui para os amigos. Todos os dias ouço entre vós dizeres: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos. Ficarias satisfeitos se procedessem convosco do mesmo modo? Não é também caridade a indulgência? Outra mensagem de um espírito protetor. De muitas maneiras se faz a caridade, por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos companheiros de todos os dias bons conselhos, levando um conforto a quem está em desespero ou privações. O espírito Adolfo, bispo de Argel, dá mais uma mensagem, também no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclamar.
quanto bem a fazer. Lá do livro Respostas da Vida, do nosso querido Chico Xavier, o Espírito André Luiz, lá no capítulo 37, nos diz: se você puder, hoje ainda, esqueça seus contratempos e mostre um sorriso mais amplo para aqueles que lhe compartilham a vida. Dê mais um toque de felicidade e beleza em seu recanto doméstico. Faça visita, mesmo ligeira, ao doente que você deseja reconfortar. Escreva, ainda que seja um simples bilhete, transmitindo esperança e tranquilidade em favor de alguém. Melhore os seus conhecimentos no setor do trabalho a que esteja empregando o seu tempo. Estenda algo mais de otimismo e de alegria aos que se encontram nas suas faixas de convivências. Procure esquecer, mas esquecer mesmo, tudo que se faça motivo de tristeza ou aborrecimento. Leia alguma página edificante. Escute música que pacifique o coração. Dedique alguns minutos à meditação e à prece. Pratique pelo menos uma boa ação sem contar isso a ninguém. Essas indicações de apoio espiritual, se forem observadas, farão grande bem aos outros, mas especialmente a você mesmo. Então ficam estas mensagens para a nossa reflexão e ação no bem. Obrigado, meus irmãos, e finalizando, vamos nos preparar para a prece final. Então vamos unir nossos pensamentos na imagem do Mestre Jesus e agradecer. Primeiro pela nossa vida espiritual a Deus, nosso Criador. Depois a nossos pais, que permitiram a atual encarnação. Pelas nossas famílias, vamos agradecer, pois elas são ao mesmo tempo prova e merecimento. Agradecer pela natureza que nos proporciona os meios de sustento do corpo e nos mostra tantas belezas e mistérios por desvendar. Pelos nossos espíritos protetores, que nos dão sustentação moral e espiritual, principalmente nas horas difíceis. Por último, a todos estes mestres que passaram pela Terra nos mostrando o caminho da felicidade, através da sabedoria e do amor. Pedimos aos benfeitores espirituais que irradiem as energias salutares e harmonizadoras a todos aqui presentes, aos seus familiares, e que as águas expostas no lar de cada um sejam magnetizadas com os necessários bálsamos vitalizadores. Também solicitamos muita força e fé a todos os profissionais de saúde que dedicam a sua vida pela vida dos semelhantes, principalmente nesta hora onde há muito sofrimento no mundo. Que as falanges dos bons espíritos guiados por Jesus e por tantos mestres da humanidade façam que a fraternidade e a solidariedade sejam as bandeiras dos povos dessa terra. Que assim seja. Meus irmãos, agradeço pela paciência a todos que aqui assistiram. Que tenham um bom final de noite, que o Senhor da vida nos fortaleça e ilumine nossa consciência. E até o próximo encontro. Muito obrigado.